Paz do Senhor, crianças! Agora nós vamos para mais uma história bíblica. A nossa história de hoje se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. O tema da nossa história é a cura de Naamã. Vocês sabem quem foi Naamã? Naamã foi um comandante do exército do rei da Síria, que viveu na mesma época do profeta Eliseu. Naamã era muito respeitado e honrado pelo rei da Síria, pois ele era um soldado muito valente, um herói de guerra. Em uma de suas batalhas, Naamã trouxe cativo de Israel uma menina que foi trabalhar em sua casa. Ela foi ser empregada da sua esposa. Naamã sofria de uma doença terrível na pele, chamada lepra. Estamos vivendo em uma pandemia, não é mesmo, crianças? Enfrentando uma doença que é transmissível e que está afetando todo mundo. Mas os médicos já encontraram uma vacina para nos curar dessa doença, não é mesmo? Na época de Naamã, não existia cura para a doença dele. Ele era um oficial, um homem muito importante e amigo do rei. Contudo, a sua doença o afastava da sociedade, pois a sua doença era contagiosa e ninguém queria chegar perto dele. Naamã poderia ser o homem mais influente e poderoso, porém, ele estava desesperado. Crianças, vocês acham que pode existir algo pior do que ter uma doença como a de Naamã? Uma doença contagiosa que não tinha cura? Ou mesmo como o vírus que estão enfrentando, o coronavírus? Existe sim. Sabe o que é pior do que essas doenças? O pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que desagrada ao nosso Deus. Quando pecamos, nós ficamos igual a Naamã. Ficamos desesperados, querendo ajuda, porque sentimos um vazio. E vocês sabem por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, nos leva para bem longe de Deus. É terrível, não é mesmo? Quando nós adoecemos, a nossa mãe ou nosso pai nos dá logo remédio, porque querem nos ver curado. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar dodói, não é mesmo? E isso era exatamente o que Naamã e sua esposa desejavam, a sua cura. A esposa de Naamã estava muito triste, porque o seu esposo tinha uma doença que não tinha cura. Mas a sua escrava, ela conhecia o poder de Deus. Ela era serva de Deus. E ficou sabendo que a tristeza da sua patroa era por causa da doença de Naamã. Então foi procurar ela e falou que em Israel existia um profeta que tinha um contato especial com Deus e que através da vida dele já muitas maravilhas tinham acontecido e muitos milagres também. Então ela falou muitos milagres que Deus já tinha feito através da vida do profeta Eliseu. A sua patroa ficou muito feliz e resolveu correr e contar para Naamã. Quando Naamã ficou sabendo que ele poderia ficar curado, ele foi imediatamente falar com o rei, porque o rei era muito próximo dele, eles eram amigos. O rei então disse que ele fosse imediatamente para Israel e deu a ele uma carta para que ele fosse muito bem recebido quando chegasse em Israel. Então Naamã resolveu partir imediatamente para Israel. Naamã imaginava que quando chegasse em Israel, o profeta Eliseu iria se levantar, invocar o seu Deus, colocar a mão sobre o seu corpo leproso e ele imediatamente seria curado.
Acontece que isso não aconteceu. Quando ele chegou em Israel, o profeta Eliseu nem foi falar com ele. Pediu apenas para que o seu servo, chamado Geazi, fosse até Naamã e mandasse ele ir até o rio Jordão e dar 7 mergulhos. Falou que quando ele fizesse isso, a sua pele seria curada. Quando Naamã ficou sabendo disso, ele ficou muito furioso, porque o profeta nem foi falar com ele. Então, ele disse que não ia tomar banho no rio Jordão, porque o rio Jordão era um rio muito sujo. Ele falou que lá na Síria tinha rios muito limpos, que ele poderia dar os mergulhos no rio da Síria. Então ele resolveu voltar para casa muito furioso. Quando ele estava no caminho, o seu servo falou com ele e disse: "Meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo extraordinário, o senhor faria. Ele só lhe pediu uma coisa muito simples que o senhor pode fazer." Então Naamã pensou um pouco e resolveu fazer o que o profeta havia mandado. E foi até o rio Jordão para dar os 7 mergulhos. Então tirou a sua capa e entrou no rio. E deu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho e nada. Então, quando ele deu o último mergulho, quando levantou, a sua pele estava totalmente limpa. Ele estava curado. Ele foi curado porque obedeceu à ordem dos servos de Deus. Ele ficou muito feliz, então resolveu retornar até Eliseu para agradecer pela sua cura. Resolveu dar muito ouro, muitas joias preciosas para Eliseu em troca do que ele tinha feito. Mas Eliseu não quis receber, porque ele disse que não ia receber nada em troca do milagre que Deus tinha feito. Quem tinha curado ele não era Eliseu, e sim Deus. Mas o seu servo Geazi, ele pegou naquelas joias e ele ficou desejando para si. Então, quando Naamã foi embora e o profeta foi para casa, Geazi resolveu ir até ao encontro do Naamã. Chegando lá, ele falou que o profeta tinha mudado de ideia. Ele mentiu para Naamã. Ele falou que o profeta queria sim aquelas joias preciosas. Então Naamã mandou que ele pegasse o que ele quisesse. Ele pegou e voltou para casa. Quando ele retornou, o profeta foi perguntar a ele aonde era que ele tinha ido. O profeta perguntou, mas ele já sabia, porque Deus havia revelado para ele. Geazi, mais uma vez, mentiu e falou que não tinha feito nada, que não tinha ido a canto algum. Então, o profeta olhou para Geazi e falou: "Por que você está mentindo? Eu sempre não lhe ensinei a ser verdadeiro, ser humilde e falar a verdade? Por que você está mentindo agora?" Geazi pecou. Então Eliseu falou para ele: "Por causa do seu pecado, você vai ficar com a sua pele igual à pele de Naamã. A doença que Naamã tinha vai passar agora para a sua pele." Tá vendo, crianças, o que acontece quando peca? Geazi foi castigado. Ele ficou com a pele cheia de lepra por conta do seu pecado. Enquanto Naamã, pela sua obediência, foi curado. Isso nos traz uma grande lição. Devemos sempre obedecer à ordem de Deus e nunca pecar,
porque o pecado nos afasta de Deus. Vocês lembram que a tia explicou sobre o pecado? Que é tudo que fazemos, falamos ou pensamos que desagrada a Deus? E que quando pecamos, nós ficamos igual a Naamã? Então, foi isso que aconteceu. Geazi pecou e agora ele estava igual a Naamã, com a doença na pele que Naamã tinha. Agora, Geazi estava desesperado, porque o pecado tinha lhe afastado de Deus. Nosso Deus é poderoso, é o mesmo de Eliseu. Ele está sempre conosco, pois assim